Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre a Ruta 3 na Argentina. Nós viajamos de motorhome, saindo de Buenos Aires até Ushuaia. Foram mais de 3.000 quilômetros rodados. Então é um caminho muito longo, então a gente fez algumas paradas estratégicas para conhecer alguns parques e outras atrações e a gente se surpreendeu, porque são lugares muito bonitos. Que vale muito a pena conhecer. Só para vocês terem uma noção de tempo, nós saímos dia 5 de outubro do ano passado, ou seja, 2019, e chegamos em Ushuaia dia 25. Foram 20 dias que a gente demorou para fazer todo esse percurso. Então tem muita coisa bacana para conhecer e é isso que a gente vai compartilhar hoje. Dicas dos lugares e também onde que a gente dormiu, a distância entre esses locais e no final a gente vai responder algumas perguntas sobre esse trecho também que a gente recebeu lá no Instagram. Vamos lá. A nossa viagem começou pela cidade de Buenos Aires e aí já tem a primeira curiosidade. Tu sabia que existe a cidade de Buenos Aires e a província de Buenos Aires? E uma não tem nada a ver com a outra? Exatamente. A cidade ela tem seus próprios representantes e ela responde por si só. Não é à toa que o nome dela se chama Cidade Autônoma de Buenos Aires. Quem nasce na cidade autônoma é chamado de porteño, já quem nasce na província é chamado de bonaerense. Saindo da cidade de Buenos Aires, a gente já se deparou com diversos pedágios, mas era um atrás do outro. Se bem que eles não eram caros, e as estradas de uma qualidade assim absurda. Eu quero ressaltar que o aplicativo do iOverland ele foi nosso guia durante toda a viagem. Lá a gente conseguia ver postos de combustíveis, lugar seguro para dormir, barreiras sanitárias e um monte de coisas mais. Então o ponto alto dele é que ele trabalha offline, não precisa de internet. Então em alguns momentos que não pegar o teu 3G, ele vai funcionar de qualquer maneira. E a gente não tinha os lugares pré-definidos onde a gente ia passar a noite. Então o que a gente fazia? Começava a viagem e eu ia acompanhando no iOverlander quais eram os próximos locais com estrutura para a gente poder parar, que tivesse internet, um posto de combustível ou algum camping. Então nos dias que a gente não estava tão cansado, podia tocar mais, a gente via qual era a próxima cidade para parar. Se não, a gente já parava num local mais próximo com estrutura. A nossa viagem foi de motorhome e sem pressa. Isso quer dizer que nós fizemos trechos de 3, 4, no máximo 5 horas por dia. Mas considere se tu tem um tempo pré-determinado que provavelmente tu vai ter que fazer muito mais, tipo 7, 8, 9. Mas é totalmente viável, nós encontramos com vários viajantes que fizeram dessa forma. Por exemplo, 30 dias de férias, eles conseguiram chegar em Ushuaia e voltar. Depois que a gente saiu de Buenos Aires, então, a próxima cidade que a gente dormiu foi na cidade de Las Flores. Era um camping municipal que a gente pagou bem baratinho, mas tinha uma estrutura incrível, um lago muito grande e a gente chegou lá num domingo, então tinha bastante movimento. A gente acabou não desfrutando muito porque a gente queria seguir viagem, então no próximo dia a gente já acordou cedo, saiu e foi até a cidade de General Lamadrid. Na cidade de General Lamadrid a gente viu uma indicação também num campo municipal do Crônicas da Bagagem. Como a gente viu os comentários dos locais, a gente viu um comentário deles dizendo que o lugar era muito legal. E a gente foi até lá, não tinha movimento nenhum porque era fora de temporada, então a gente não pagou nada pelo camping e a pessoa responsável pelo camping, ela nos disponibilizou energia, água potável também, então era uma estrutura muito legal. Só que também a gente queria tocar e no dia seguinte a gente já foi direto para o próximo destino. Que foi a vila de Epecuén. Nós saímos um pouco da Ruta 3 justamente para conhecer esse lugar que é muito inusitado. Nós já gravamos um vídeo aqui no canal contando um pouco mais sobre o que aconteceu na vila de Epecuén. Mas resumidamente, a vila se desenvolveu na volta do lago. E o nível da água desse lago ele começou a subir demais, que começou a invadir as casas. E as pessoas perderam o controle sobre esse nível. Então elas tiveram que deixar suas casas, seus trabalhos, na verdade deixar tudo para trás, porque a água simplesmente invadiu toda a vila. Toda a vila ficou submersa. E somente em 2009 que o nível dessa água começou a diminuir e mostrar alguns escombros. Então eles pegaram e fizeram um museu justamente para contar em detalhes o que aconteceu por lá e o que sobrou só hoje em dia. Saindo de Epecuén, nós fomos para a cidade de Bahia Blanca, que é uma cidade bem grande daquela região, e nós fomos direto para o camping municipal.
Como estava em baixa temporada, o camping também estava gratuito, para nossa sorte, né? E tinha toda a estrutura que a gente precisava. Só que a gente só ficou um dia nesse camping e já seguimos viagem porque o nosso objetivo ainda estava bem distante. Nós fomos então para San Antonio Este e Las Grutas, que foram 2 cidades de indicação de um amigo argentino que a gente conheceu lá em Buenos Aires. Ele nos falou que essas 2 cidades a gente precisava parar e conhecer por pelo menos um dia. Na cidade de San Antonio Oeste, a gente se surpreendeu, porque lá a gente viu os primeiros lobos marinhos. Eles ficam soltos ali, né, no habitat natural mesmo deles, então foi a primeira vez que a gente viu, assim, bem de perto os lobos marinhos, então não tinha nenhuma proteção, que nem em Cabo Polônio, onde a gente tinha visto a outra vez, lá no Uruguai. Então tu conseguia se aproximar bem e ver os animais ali no habitat natural mesmo deles. Chegou uma hora que o Fábio até chegou muito perto, e eles se assustaram um pouco e o Fábio também se assustou, então eu tirei uma foto bem nesse momento. E Santo Antônio Oeste, ele é um povoado bem pequeno e logo na entrada tem uma orla bem grande e onde ficam vários motorhomes e carros estacionados e a gente acabou dormindo ali também. Por mais que não tenha uma estrutura e ventou bastante também à noite, abrir a porta no outro dia de manhã e dar de cara com aquele mar, sério, foi muito incrível. Já a cidade de Las Grutas, ela é bem mais estruturada, uma cidade maior, muito parecida com as cidades litorâneas que a gente conhece no Brasil. Então tem muito hotel, restaurante, camping também. Só que como estava em baixa temporada, a grande maioria dos campings eles estavam fechados. Na verdade, quase todos. Tinha alguns que aceitavam a gente estar lá, mas eles não estavam com toda a manutenção necessária, né? Como tem na alta temporada. Então a gente acabou ficando na orla da praia, onde tinham outros motorhomes estacionados também. Quando a gente chegou para conhecer a praia mesmo de Las Grutas, a gente viu o diferencial daquele local. Porque tinha uns paredões de pedra enormes em toda a extensão da praia, e nesses paredões eles eram repletos de caturritas. Ali era a moradia delas, e elas ficavam voando de um lado para o outro, e com aquele barulho das caturritas, assim, muito sensacional. A gente ficou, sério, de boca aberta com aquela cena, e a gente ficava fotografando e se aproximando dos paredões, e elas ficavam nos olhando, tipo, quem são esses turistas aqui que não estão acostumados com a gente? Porque estavam os locais tudo nem aí para as caturritas, né? E a gente ficou filmando, fotografando. Saindo de Las Grutas, a gente dirigiu por 3 horas até chegar à cidade de Puerto Madryn. E a gente estava super ansioso para chegar lá, porque a gente sabia que era uma região onde a gente poderia ver baleias. Só que chegando em Puerto Madryn, a gente se deparou com uma cidade super estruturada, uma cidade grande, que não é muito a nossa pegada. A gente estava querendo ver um local bem com natureza. Então lá tem vários passeios turísticos que saem da cidade de Puerto Madryn, mas para ir até a região da Península Valdez. Então o que a gente fez lá foi se preparar, fomos no supermercado, compramos os itens que a gente iria precisar para cozinhar, para ficar na Península Valdez, e dali no dia seguinte a gente foi para a Península. Outra dica também é que a gente encontrou um casal brasileiro lá em Puerto Madryn e quando eles foram no supermercado eles foram roubados. A gente até comentou isso no vídeo anterior. Então assim, como é uma cidade maior, uma cidade grande, a gente não se sentiu também muito seguro. Claro que também foi a nossa experiência, cada um, né, sabe sentir o lugar, então a gente não se sentiu tão seguro lá. Então a gente ficou só uma noite lá em Puerto Madryn e no dia seguinte fomos para a Península Valdez. A gente fez um wild camping um dia antes de entrar na península, porque já era um lugar super lindo que a gente ficava de frente para o oceano onde tinham as baleias, então já foi super legal esse dia. Mas no dia seguinte a gente entrou na península e lá tem uma entrada, né? Tem o valor do ingresso, mas aí tu pode ficar o tempo que tu quiser lá. A gente fez um vídeo detalhado explicando sobre o valor do ingresso, sobre as atrações e como que foi a nossa experiência lá na Península Valdez. Ele vai estar aqui nos cards, quem tiver interesse assiste esse vídeo que vai estar bem completo. Mas basicamente a Península Valdez vai ser um local imperdível para quem vai estar fazendo a Ruta 3. Porque ali tu vai encontrar uma grande concentração de animais, de paisagens surreais. Então a gente viu pinguins, baleias, orcas que a gente nem pretendia ver naquele local, lobo marinho, elefante marinho, guanacos, tatu, ovelha, além do lago rosa.
Como lá na península é uma área muito grande e as estradas também são todas de ripio, fica muito cansativo tu querer conhecer tudo em apenas um dia. É viável, mas tu tem que saber que tu vai ficar cansado e o teu carro também vai sofrer bastante. Então a gente fez uma parte da península num dia, ficamos num camping que existe lá na cidade de Puerto Pirâmides e no dia seguinte a gente fez outra região da península. Pra gente foi perfeito fazer assim em 2 dias, porque não ficou cansativo e a gente conseguiu desfrutar melhor do local. Essa foi a primeira parte, então, do nosso percurso pela Ruta 3, que é um caminho super longo, então a gente resolveu dividir em 2 vídeos. A primeira parte até aqui, Península Valdez, e no próximo vídeo vai ser daqui até Ushuaia, que é um caminho que ainda tem várias atrações legais. Exatamente. E agora nós vamos responder algumas perguntas que fizeram pra gente lá no Instagram. Confere só. A primeira pergunta foi se é possível alugar um carro em Buenos Aires e descer toda a Ruta 3 até Ushuaia. E a nossa resposta é completamente viável. Imagina tu pegar um avião de qualquer região do Brasil, parar em Buenos Aires, ali no aeroporto mesmo, tu pegar um carro que tu alugou previamente e descer todo Ushuaia. Ia ser incrível e é totalmente possível. Tu vai precisar da tua documentação básica, que seria o teu RG e a tua carteira de motorista. Tu também vai precisar de um cartão de crédito para tu conseguir alugar o carro antecipadamente. Eu digo isso porque com certeza tu vai conseguir pagar muito mais barato que tentar chegar lá na hora e reservar. Se tu conseguir fazer pesquisa nesses sites que comparam o preço de locadora, vai ser muito mais eficiente. Nós conhecemos o site do rentcars.com, que ele é um site que ele trabalha com as grandes empresas internacionais de locadora de veículo. Então tu só coloca lá o destino, por exemplo, o aeroporto de Buenos Aires, coloca as datas, ele já vai te trazer todos os carros disponíveis nas locadoras, com diferentes classes de automóveis e tal. É bem completo, bem bacana e com certeza vai ser muito mais vantajoso se tu fizer a reserva antecipada que chegar lá na hora. Teve uma pessoa que pediu para a gente comentar sobre postos de combustíveis, a distância entre eles e as formas de pagamento. Antigamente muito se falava da falta de postos na Ruta 3, né? E da longa distância entre eles. Mas acredito que hoje em dia não existe mais. A Ruta 3 está bem servida de grandes redes de combustível. Mas vale dar algumas dicas aqui. A primeira é, tu precisa ter noção de quantos quilômetros por litro o teu carro faz. Outra coisa, tu vai precisar de um GPS para tu te localizar, ou seja, onde tu tá e qual a distância do teu próximo destino. E outra coisa também é sobre sempre deixar o teu tanque de combustível carregado. Ou seja, a dica é, tu parou num posto, tu sempre enche o teu combustível. Vai no próximo destino, enche novamente. Uma outra pessoa comentou que ele gostaria de descer a Ruta 3 toda com a moto. Só que o tanque dele tem capacidade para rodar 140 km. Então ele pediu para a gente comentar um pouco sobre isso. Acredito que a solução para ele vai ser levar um tanque reserva. E eu acredito que vai ser muito viável também, porque nós cruzamos com diversos motociclistas e geralmente eles vão em bandos justamente para ajudar um ao outro caso necessite, né? Mas é totalmente viável fazer a Ruta 3 de moto. Teve uma pessoa que pediu para a gente comentar sobre os pontos de parada para motorhome. Então, quando nós saímos ali de Buenos Aires, nós ficamos nas cidades próximas, nós ficamos nos campings municipais, porque eram muito baratos, ou como era baixa temporada, teve alguns que foram totalmente de graça. Mas o que a gente realmente recomenda e utilizou foi o aplicativo do iOverlander. Sim, lá tu vai encontrar depoimentos de pessoas que realmente estão viajando na mesma época que tu. Então com certeza tu vai encontrar lugares para ficar, postos de combustíveis, supermercado e tudo mais. Então com certeza ele foi o nosso guia de viagem e a gente realmente recomenda para todos os viajantes. Teve uma outra pessoa que pediu para a gente comentar sobre lugares para pernoitar. Então eu acredito que essa pessoa ela vai viajar de carro e toda noite ela precisa encontrar um lugar para dormir. Então nós convidamos um casal que viajou de carro, então eles vão ter uma propriedade para falar, porque eles tinham essa missão, né, de encontrar sempre um lugar para dormir. Então eles vão contar exatamente como foi a experiência e a gente vai mostrar isso no 4º vídeo dessa série. Nós já abordamos diversos assuntos aqui sobre a Ruta 3, mas se mesmo assim tu ficou com dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai responder e de repente a gente pode até comentar no próximo vídeo. Então não se esquece de se inscrever, porque faltou mais 2 vídeos para a gente terminar a Ruta 3 e tem muito conteúdo para mostrar. Então a gente se vê no próximo vídeo.